A aniquilação total do mundo dos humanos não foi evitada por uma profecia milenar secreta ou por um golpe marcial de energia infinita. Toda a complexa arquitetura do multiverso de Yu Yu Hakusho foi salva da aniquilação por um motivo absurdamente mundano, a cor favorita de uma adolescente de Tóquio. Nós passamos décadas assistindo a shonens de porrada, achando que o objetivo final do herói sempre foi transcender a sua própria humanidade para se tornar um deus indestrutível. Mas o que Yoshihiro Togashi fez no início dos anos 90 foi esfregar uma ironia trágica e muito incômoda bem na nossa cara. Yusuke Urameshi não é um clássico herói de coração puro e incorruptível. Ele é um marginal, um garoto profundamente quebrado, filho de uma mãe negligente, alcoólatra, um delinquente juvenil imerso no caos, sem a menor perspectiva de futuro. A estrutura inicial da narrativa parece nos vender que a jornada dele vai ser de redenção através do sacrifício do combate. Nós compramos facilmente a ideia de que a violência espiritual contra demônios vai, de alguma forma, consertar a violência urbana que o formou. Mas a narrativa esconde uma armadilha mais cruel. O Torneio das Trevas, o sangue derramado, o ativismo genético, nada disso cura Yusuke de verdade. Pelo contrário, o poder bélico bruto e a descoberta da sua linhagem demoníaca só o arrastam cada vez mais rápido para a beira do abismo. A verdadeira tensão do Yu Yu Hakusho nunca foi sobre quem bate mais forte no ringue. É uma guerra silenciosa sobre o que impede um jovem com poder absoluto de se tornar inevitavelmente um monstro absoluto. É exatamente aqui que o romance entra rasgando as regras do gênero. Na esmagadora maioria das obras consumidas por nós, a parceira romântica é tratada como um troféu de epílogo ou, pior ainda, uma mera incubadora genética para gerar os filhos da continuação. Mas Keiko Yukimura não é um acessório narrativo, ela é a única e indispensável âncora existencial de Yusuke. Ela é a fundação de ordem, a bússola civilizacional que segura a sanidade dele. E perceber como o afeto maduro e visceral entre os dois destrói por completo o mito do guerreiro solitário muda tudo que a gente achava sobre essa obra. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve meu nerd, bem-vindos ao Migrante Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. Nós sempre tivemos o costume de olhar para histórias de fantasia japonesa através de uma lente muito superficial. A gente consome o arquétipo da amiga de infância quase como uma piada inevitável, um clichê de animes escolares que, na maioria das vezes, termina em rejeição ou serve apenas para alívio cômico. Mas para entender o peso real do que está acontecendo aqui, a gente precisa olhar para como a sociedade real funciona. A estrutura social japonesa é brutalmente dividida entre o que eles chamam de endogrupo e exogrupo. A partir da adolescência se cria um muro invisível de polidez e distanciamento. Ninguém cruza essa linha facilmente. A única exceção a essa regra rígida é a intimidade forjada na primeira infância, antes dessas leis sociais serem impostas. E é exatamente esse privilégio que a Keiko desfruta. Ela tem acesso irrestrito e não filtrado à psique de um marginal. Porque vamos ser honestos sobre quem é o Yusuke no material original. Ele não é só um garoto incompreendido. Ele fuma, ele bebe, ele passa dias em salões de pachinko e viciado em jogos de azar. E vive em um lar completamente disfuncional com uma mãe negligente. Ele é o puro suco da delinquência juvenil, a escória do sistema educacional japonês. Enquanto isso, a Keiko é o oposto exato. Ela é a aluna nota 10, a representante da turma perfeita, o pilar da responsabilidade. Pela lógica social das castas daquele ambiente, ela deveria ter nojo dele. Ela deveria se afastar para proteger o próprio futuro. Mas a escolha ativa dela de permanecer e de ignorar o estigma social massivo que a delinquência dele carrega é um ato de rebelião silenciosa. Antes mesmo dos demônios e da energia espiritual aparecerem na história, a Keiko já era a única pessoa da face da Terra capaz de atravessar a armadura de violência do Yusuke e enxergar a bússola moral soterrada dentro dele. Ela não é a donzela que precisa ser resgatada, ela é a fundação civilizatória que resgata o herói do próprio caos. E sustentar uma fundação forte assim em meio a tanto caos não é uma tarefa fácil. Manter a independência para pensar fora da caixa, produzir análises profundas como essa e não depender das métricas vazias do algoritmo exige um alicerce sólido. E é por isso que o Migrante Nerd conta com os viajantes. Por apenas R$ 3,99, que é literalmente menos que uma garrafa d'água, você se torna um apoiador direto do canal e garante que esse nível de roteiro continue existindo. O botão Seja Membro está logo aqui embaixo. Se esse trabalho tem valor para você, se junte a nós. Nós somos condicionados a idolatrar a força isolada. A cultura pop contemporânea nos ensinou a venerar o guerreiro solitário, o lobo solitário, o homem que se liberta de todos os laços e de todas as dependências emocionais para alcançar o ápice do poder. E Togashi pega essa nossa fantasia de poder adolescente e materializa no vilão o mais assustador da obra, Toguro. Toguro é a personificação exata da masculinidade desconectada e destrutiva. Ele teve tanto medo da fragilidade humana e do envelhecimento que fez um pacto profano.
Ele jogou fora a própria alma, abandonou a mulher que amava, a jovem Genkai, e se transformou em uma parede de músculos imortal. Toguro atingiu o poder absoluto justamente porque cortou todas as raízes civis. Ele não tem nada a perder mais. Mas a genialidade filosófica de Yu Yu Hakusho é nos provar que a força desprovida de humanidade é completamente inútil. Quando Yusuke enfrenta Toguro, não é só uma troca de socos, é um embate teológico. A presença constante de Keiko na arquibancada, a ansiedade dela, o desespero dela vendo o massacre, os críticos mais rasos diriam que isso é uma fraqueza, uma distração para o herói. Mas nós estamos percebendo o contrário. A fragilidade dela é o escudo psíquico de Yusuke. É o peso da existência dela, o dever dele de voltar vivo para ela, que o impede de cruzar a mesma linha moral que o Toguro. O poder de Yusuke só faz sentido porque existe uma normalidade burguesa, uma vida comum e frágil lá fora, que precisa e merece ser protegida. E se a gente extrapolar isso para a construção do universo da obra, a coisa fica ainda mais fascinante. Yusuke descobre que não é apenas um humano com poderes, ele é a realeza do mundo das trevas. Ele é o herdeiro direto do rei demônio Raizen. Ele experimenta o topo da cadeia alimentar cósmica, um ambiente de puro darwinismo social, onde a única lei que importa é a do mais forte. Mas presta muita atenção na resposta do Togashi a essa tentação de poder absoluto. Enquanto Yusuke está lá, lidando com os deuses generais demoníacos, a narrativa não faz questão de mostrar a Keiko não como uma viúva chorosa na janela, mas como uma mulher exercendo uma agência incansável. Ela continua os estudos dela rigorosamente. Ela é aprovada em um colégio de elite. Ela está se preparando para entrar na universidade e se tornar professora. A existência profissional e intelectual dela não entra em pausa só porque o namorado está salvando o universo. Isso destrói completamente o clímax tradicional do herói de ação, porque a verdadeira glória do Yusuke Urameshi não é ter poder para governar as trevas, é ter a sabedoria de rejeitar aquele trono de sangue, aquele mundo de infinitas batalhas e força bruta é estéril. Não há civilização, não há família, não há ordem. E nós percebemos que a jornada inteira desse jovem marginal foi um doloroso processo de domesticação e de descoberta das prioridades de um homem adulto. No epílogo, ele não chega voando como um deus, ele aparece de surpresa. Ele abre mão permanentemente da ambição maquiavélica para abraçar a trivialidade da vida comum. Ele troca as coroas do demônio por um carrinho de macarrão de rua e a gestão de um templo pacato. Ele escolhe o dever monótono da realidade. E essa estabilidade só é possível porque do outro lado existe uma estrutura sólida aguardando por ele. A Keiko é a representação viva da ordem institucional. A professora que educa, a mulher que impõe limites, a mãe que vai finalmente quebrar o ciclo de abandono e caos familiar que gerou o próprio Yusuke. Ser essa âncora invisível, a pessoa que absorve a pressão para impedir que os heróis na linha de frente sucumbam ao colapso mental, não é um papel menor. É gestão de sanidade profunda. Nós já destrinchamos exatamente como essa arquitetura de suporte psicológico funciona no nosso vídeo sobre o Sanji lá de One Piece. O card vai estar aqui em cima e também tem lá na descrição. Tanto para o cozinheiro do chapéu de palha quanto para nosso estudante de Tóquio, a premissa é a mesma. O guerreiro só suporta o abismo da violência porque existe alguém garantindo em silêncio a manutenção da humanidade dele. É por isso que a promessa de casamento deles, feita logo antes da viagem para as trevas, é tão atípica. Não tem gagueira de anime colegial, não tem mal-entendido. Yusuke encurrala Keiko com a verdade. Ele amadurece de forma abrupta, assumindo um compromisso formal como um homem que precisa de um motivo irrefutável para não se perder na guerra. Ele não vai como um guerreiro irresponsável em busca de adrenalina. Ele vai como alguém que tem um contrato vitalício assinado com o mundo dos humanos. Quando a crise final tenta colocar o destino nas mãos da probabilidade, Yusuke recusa a lógica objetiva e aperta o azul. Mas ele não se gaba disso para os deuses. Ele só descobre a verdade depois, na praia, quando Kuwabara revela para o grupo a única e avassaladora justificativa de Yusuke. O azul era a cor favorita de Keiko. E a frase que Yusuke usou para calar qualquer dúvida cósmica foi repassada ali mesmo. Eles podem ter os deuses deles, mas eu tenho uma deusa do meu lado. Nós passamos a vida inteira consumindo entretenimento que nos condiciona a acreditar que a evolução e o amadurecimento exigem um desapego total. A cultura moderna insiste em nos dizer que o verdadeiro herói é aquele que transcende a vida comum, que deixa as raízes, o lar e as obrigações para trás em nome da liberdade absoluta ou de uma batalha cósmica que nunca termina. O mito do homem desenraizado. Mas quando nós paramos para contemplar a resolução que Togashi entrega no epílogo de Yu Yu Hakusho, o que nos confronta de frente é exatamente o oposto disso. Depois de atravessar o inferno, o que triunfa não é a liberdade vazia do desapego, é a insistência teimosa da realidade. É a escolha consciente pela ordem. Para entender a magnitude dessa decisão,
nós precisamos lembrar da herança genética que corria nas veias de Yusuke. O ancestral dele, o rei demônio Raizen, esbarrou numa mulher humana séculos atrás e tomou a decisão irrevogável. Ele parou de devorar humanos e preferiu literalmente morrer de inanição a quebrar a própria promessa. Ele morreu no topo de uma torre sombria no inferno, governando a sua própria fome e a solidão majestosa. Yusuke herdou esse exato instinto predatório, essa capacidade latente para a violência incontestável e para dominar o topo da cadeia alimentar. O caminho natural dele era herdar o trono e o isolamento. Mas a grande diferença entre o Deus caído das trevas e o detetive espiritual que sorri vendendo comida de rua é que Yusuke nunca permitiu que o poder descolasse ele da terra. Quando ele olha para trás e chama Keiko de Deus após apertar o botão azul, ele não está criando um altar místico ou se curvando em submissão cega. Ele está nomeando a única força em todo o multiverso capaz de rivalizar e subjugar a natureza caótica e demoníaca que ele carrega no próprio sangue. A ordem civil, a vida burguesa, o dever incontornável de acordar cedo, de trabalhar de forma honesta e de saber que existe uma mulher que não recua diante da força brutal, mas que vai exigir que você cumpra sua parte no trato de existir em sociedade. A cura para o jovem marginalizado não estava na violência que o mundo exigiu dele. Estava na estabilidade institucional que ele decidiu construir. O maior ato de rebelião que o ex-delinquente mais violento e perigoso de Tóquio poderia cometer não era derrubar o sistema ou governar o submundo. Era voltar para casa, colocar um fim definitivo no ciclo de negligência e abandono da sua própria árvore genealógica e ser o pilar central de uma família que ele nunca teve o privilégio de ter na infância. E nós nos acostumamos a acreditar, por puro condicionamento estético, que a glória máxima de uma narrativa se encontra na intensidade implacável do campo de batalha. Então, se espero que vocês tenham gostado, deixa o like, seu comentário, se inscreva no canal, quiser ajudar o canal aqui, olha, o QR Code da Amazon bem grande, você faz qualquer compra lá, não tem um acréscimo de 1 centavo para você, mas a comissão que eu ganho faz toda a diferença para cá. Se quiser ajudar diretamente o canal, você pode mandar um Pix aqui pelo Pix GG. Você manda qualquer valor, eu vou receber e se tiver alguma mensagem, alguma coisa legal, a gente traz para cá e comenta aqui. Do contrário, você pode usar toda forma de ajuda do próprio YouTube, mas o seu engajamento por si só já faz uma diferença brutal. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo.